Fala, rapaziada! Então vamos lá, conforme prometido, vamos falar um pouquinho das obrigações e começar com um tema importantíssimo, a distinção entre as obrigações no que diz respeito à sua prestação, uma obrigação de dar, fazer ou não fazer. Esse assunto é deveras importante, tanto no direito civil quanto no processo civil, até porque no processo de execução você tem um procedimento adequado para cada tipo de prestação. Então é essencial você saber fazer essa distinção. E normalmente as pessoas podem, em primeiro momento, à primeira vista, falar, mas isso é fácil, né? A obrigação de dar é dar alguma coisa, fazer é fazer alguma coisa e não fazer é não fazer. Mas vamos trabalhar com algumas situações práticas. Pense e responda aí para mim, ainda que mentalmente. Se, por exemplo, eu vendi o meu carro para você, você fez o pagamento na data ajustada, tudo certinho, agora o que falta? Falta eu fazer a entrega do veículo para você. Pergunto, essa minha obrigação, ela é uma obrigação de dar, é uma obrigação de fazer ou é uma obrigação de não fazer? De não fazer, pode ser que você já rejeite, né? Já descarte de plano. Mas aí, é de dar ou é de fazer? E alguns podem até dizer, a obrigação é de fazer. Você mesmo disse, Felipe, fazer a entrega do veículo é fazer alguma coisa. Será? Ou será que é uma obrigação de dar o veículo, já que foi vendido e eu tenho essa obrigação de fazer a entrega? Percebe que não é tão simples quanto pode parecer? Às vezes o jeito que o examinador coloca isso numa prova pode te levar ao erro, pode te levar a um equívoco grave, um equívoco sério que pode comprometer, se for, por exemplo, uma peça prática, conforme eu falei, uma execução, pode comprometer toda a sua peça. E uma obrigação, por exemplo, de alguém que se compromete a fazer a reforma de uma casa? Dar, fazer ou não fazer? E a obrigação que o sujeito tem de não revelar um determinado segredo, imagine um segredo industrial, que ele tem conhecimento em razão do exercício da sua profissão ali naquele local, ele não pode revelar esse segredo, tem uma obrigação. Essa obrigação de dar, a gente sabe que não é, né, pela simples natureza dela. Mas será que é de fazer ou não fazer? E olha só como o jeito de fazer a pergunta pode, às vezes, te induzir ao erro. Será que essa obrigação dele é de guardar segredo, de fazer algo que é guardar o segredo, ou será que a obrigação é de não revelar o segredo? E aí ela teria a natureza de uma obrigação de não fazer. E aí, veja, na prática não é tão simples muitas vezes essa distinção. Mas eu vou deixar aqui uma dica que é infalível, funciona em todos os casos, não tem nenhuma exceção. Fazendo duas perguntas, você consegue identificar a natureza da prestação e, consequentemente, da obrigação. Duas perguntinhas para você identificar se a obrigação é de dar, de fazer ou não fazer. Tá bom, Felipe, quais são essas perguntas? Vamos lá. A primeira pergunta que você deve fazer é: a obrigação do indivíduo consiste em entregar ou devolver alguma coisa, restituir alguma coisa a alguém? Se a resposta para essa primeira pergunta for sim, não tenha dúvida, pode ir sem medo. A obrigação é de dar. Sempre que for para entregar alguma coisa a alguém ou devolver alguma coisa a alguém, a obrigação é uma obrigação de dar. Então, se a resposta for sim para essa primeira pergunta, você não precisa nem ir para a segunda. Você já identificou qual é a natureza da obrigação. Agora, e se a resposta for não? Não, Felipe, a obrigação não é de entregar e nem de devolver alguma coisa. Como que eu soluciono, então, o meu problema? Passa, então, para a segunda pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: a obrigação do sujeito implica em uma abstenção por parte dele? Ou seja, ele tem que se abster de algo para cumprir a obrigação, é o que nós chamamos de prestação negativa. A obrigação dele é de deixar de fazer algo? Se a resposta for sim, tendo em vista esse dever de abstenção, a obrigação é de não
fazer. Agora, se a resposta for não, não é abster-se de nada. Nesse caso, então, só nos resta a obrigação de fazer, já que a obrigação de dar nós descartamos na primeira pergunta. Então, recapitulando, e na sequência eu mostro para vocês a aplicação prática nas 3 situações que eu mencionei. Primeira pergunta, a obrigação consiste em entregar ou devolver alguma coisa? Se a resposta for sim, a obrigação é de quê? Obrigação de dar. Entregar ou restituir é obrigação de dar. E se a resposta for não, façamos a segunda pergunta. A obrigação implica em um dever de abstenção? Se a resposta for sim, a obrigação é de não fazer. E se a resposta for não, não existe abstenção, é obrigação de fazer. Quer ver só? Vamos ver os nossos 3 casos que eu mencionei lá no começo? Vendi o carro e agora preciso fazer a entrega do carro. Qual que é a natureza dessa obrigação? Primeira pergunta. A obrigação consiste em entregar ou devolver alguma coisa? Sim! Problema resolvido então. Se eu tenho que entregar alguma coisa, a obrigação é de dar. Acabou o nosso problema. Então, não confundir. Sempre que for entregar ou devolver, a obrigação é de dar, tá? Não deixe se enganar. Esse é o equívoco mais comum. Porque quando você entrega alguma coisa, você está fazendo algo, está tendo uma ação. Mas quando esse fazer algo é entregar ou devolver um determinado bem, a obrigação é uma obrigação de dar. Já no caso da reforma da casa, primeira pergunta, a obrigação consiste em entregar ou devolver algo? Não, o sujeito lá, o pedreiro que você contratou, ele não está te dando nada. Ele precisa prestar um serviço, é a mão de obra dele que está em jogo. Então descartamos, não é obrigação de dar. Segunda pergunta, a obrigação dele implica em uma abstenção por parte dele? Não, pelo contrário, ele tem que fazer, ele não tem que deixar de fazer nada, ele tem que fazer efetivamente. Então, sendo não a resposta, a obrigação dele é de fazer. E o último caso, talvez eu tenha deixado vocês aí mais com a pulga atrás da orelha, mais em dúvida, a questão do segredo industrial. E aí, agora você já consegue chegar à conclusão? A obrigação é de fazer ou de não fazer? Vamos lá, guardar o segredo industrial. Primeira pergunta, a obrigação é de entregar ou devolver algo? Não, não tem nada a ver com entrega nem com restituição. Então já sabemos que não é obrigação de dar. Ok, Felipe, até aí grande coisa, isso nós já sabemos desde lá do começo, né? Então agora vamos fazer a segunda pergunta. A obrigação implica em um dever de abstenção? Ele tem que abster-se de determinada conduta? E a resposta é sim. Então a obrigação é de não fazer, tá? Então, para um melhor, para um enunciado mais claro, para uma melhor compreensão, tenha em mente, a obrigação é de não revelar o segredo, obrigação de não fazer. Tá bom? Ficou claro? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, teria um prazer imenso em responder cada uma das dúvidas. Deixe seu like no vídeo, compartilhe com os colegas de sala, com os amigos e não deixe de inscrever-se no canal, ativar a notificação, que amanhã tem mais e continuamos o nosso bate-papo sobre o direito das obrigações, tá bom? Até mais, um grande abraço.